Olá, meu grupo vai falar sobre o mecanismo de patogenicidade bacteriana. Ele é composto pela Júlia, pela Kelly, pela Pamela, pela Paula e por mim, Silvia. Eu vou começar falando sobre a Escherichia coli. A Escherichia coli é um dos principais patógenos na suinocultura e ela se caracteriza pela alta resistência aos agentes antimicrobianos. E eu vou começar falando um pouco sobre a colibacilose. A colibacilose é uma enfermidade de maior impacto na suinocultura, especialmente em animais neonatos e no pós-desmame. Sua patogenia é provocada pelas cepas enterotoxigênicas da Escherichia coli e para o desenvolvimento da enfermidade é necessária a adesão da bactéria à mucosa intestinal, que vai levar à produção de toxinas que são termolábeis e termoestáveis, e elas vão levar ao desenvolvimento de um quadro de diarreia e desidratação, e podendo resultar à morte dos animais. A maior prevalência da infecção e morte em suínos ocorre no período de 12 horas e 4 dias após o nascimento. A colibacilose neonatal se dá pela ingestão de bactérias de origem materna e ambiental, ausência das defesas naturais, como a microbiota do intestino e barreira gástrica, a presença de receptores para fímbrias no recém-nascido e a alta suscetibilidade dos animais a enterotoxemias produzida por Escherichia coli. Associados a esses fatores, a inadequada ingestão de colostro pelos leitões é considerada como um dos principais fatores predisponentes, assim como o estresse e a redução dos níveis de anticorpos recebidos durante a colestragem. O desmame altera a fisiologia dos animais e induz a uma elevação do pH do estômago, provocando a redução na atividade bactericida. A diarreia pós-desmame está associada à elevação do número de Escherichia coli hemolítica em relação às não hemolíticas no trato gastrointestinal, decorrente principalmente da troca da dieta dos leitões. Agora, eu falando especificamente da patogenia da colibacilose, ela possui as cepas enterotoxigênicas que vão ter que se aderir ao intestino delgado e grosso dos animais, sendo o duodeno e o seco os locais de maior colonização. A lesão é produzida e ela provoca a degeneração dos enterócitos e leva à inflamação da lâmina própria. Essa lesão é caracterizada pela adesão de uma proteína localizada na superfície da bactéria, que é denominada intimina. A intimina vai provocar um rearranjo no citoesqueleto da célula, particularmente nos filamentos de actina, e vai levar ao encurtamento dessas microvilosidades do enterócito e à formação de um pedestal onde a bactéria se aloja. Com isto, ocorre a perda da capacidade absortiva do epitélio intestinal. Agora eu vou falar sobre outra importante enfermidade, que é causada também pela Escherichia coli, chamada de doença do edema, que também acomete leitões recentes mamados. Ela possui uma alta relação com as cepas enterotoxigênicas de Escherichia coli, e as duas possuem a ilha de patogenicidade, que é chamada de locus enterocyte efficient, e produz verotoxina, que é considerada importante para os suínos. Essa toxina é encontrada como parte no genoma e se integra ao genoma da célula hospedeira, sendo encontrado em diversos sorotipos de Escherichia coli. Depois de uma infecção inicial no trato intestinal, esses micro-organismos vão se aderir e se multiplicar no interior do intestino delgado. A fímbria está relacionada à adesão de cepas causadoras da doença do edema. Durante a multiplicação da bactéria, a toxina é produzida e absorvida pela circulação sistêmica, onde induz a inativação da síntese proteica em células do endotélio vascular do intestino delgado, em tecidos subcutâneos e no encéfalo. A destruição das células endoteliais leva ao aparecimento do edema e de sinais neurotóxicos característicos da doença. E existem fatores predisponentes para que essa doença ocorra, que são a predisposição genética, que algumas linhagens de suínos têm a mutação no receptor da membrana que se liga às fímbrias de Escherichia coli.
Além disso, a troca de ração, que é importante após o desmame a gente ter uma ração de boa qualidade, com soro de leite em pó, caseína e lactose. Além disso, a separação da porca causa um estresse social, que cai a imunidade e eles ficam mais suscetíveis a uma infecção, por exemplo, por Escherichia coli. A mistura de leitões de diferentes leitigados também causa um estresse social, a lotação excessiva, as variações de temperatura, expor ao frio ou expor ao calor, o excesso de umidade. E é sempre importante ressaltar a importância da higiene e desinfecção na granja, manter um vazio sanitário, fazer a in-out. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Haemophilus parasus. Esse agente é o causador da doença de Geller e ele é transmitido através do contato direto. A distribuição desse agente é mundial e ele afeta principalmente animais com 5 semanas a 8 semanas de idade, mas pode ser observado em animais a partir de 2 semanas de idade até os 4 meses de idade. Ele inicia sua infecção através do sistema respiratório dos suínos, afetando principalmente animais estressados, como em decorrência de desmamas precoces, animais que tenham outras infecções concomitantes, recém-transportados e com estresse térmico. Esse agente inicia sua infecção se aderindo e invadindo outras células epiteliais. Invade o sistema imune, degradando a IgA e estabelecendo resistência à fagocitose dos macrófagos. Possui reação inflamatória intensa, sendo notado principalmente no sistema digestivo delgado, que, como consequência, altera a permeabilidade da parede intestinal. Por esta inflamação e sua capacidade de invadir células endoteliais, essas seriam os primeiros passos para que ocorra o desenvolvimento de uma meningite. O período de incubação está entre 24 horas e 5 dias. Em casos em que os animais apresentam a doença hiperaguda, o período de incubação é menor e pode resultar em uma morte súbita sem o leitão nem ao menos apresentar características da lesão ou mesmo sintomatologia. O leitão que resiste a essa infecção, ele se torna um portador, apresentando manifestações clínicas após a colonização de suas serosas e articulações. Pode também alojar-se em amígdalas, permanecendo latente durante a vida do animal, gerando portadores assintomáticos com capacidade de excreção intermitente. A virulência está associada a lipoligossacarídeos e outros polissacarídeos. Os lipoligossacarídeos têm o papel na adesão e na liberação de interleucinas, IL-8 e IL-6 nas células endoteliais. Agora a gente vai falar um pouco sobre o agente Brachispira. Esse agente ele é responsável por gerar a disenteria suína. E é através da ingestão de material contaminado que o agente atinge o sistema intestinal grosso, invade as criptas e se multiplicam. Apesar dele ser visto também eventualmente em células epiteliais e na lâmina própria, acredita-se que a sua lesão seja produzida pelas hemolisinas liberadas durante a sua multiplicação. A fase inicial ocorre uma abundante produção de muco. Posteriormente, surge uma lesão catarral, que culmina em uma inflamação e consequente migração leucocitária para fora dos vasos, e grave alterações circulatórias locais, com dilatação máxima dos capilares, edema das mucosas e
migração da mucosa como forma de fibrina. Posteriormente, ocorre a necrose das lesões superficiais. Após o desaparecimento dessas lesões, persiste nas alterações das mucosas durante algum tempo, sob a forma de atrofia e cicatrizes. O foco da inflamação pode ocorrer de 40 a 50 dias após a recuperação clínica. Aqui é possível identificar duas imagens de necrópsia que caracterizam a disenteria suína. A primeira imagem trata-se do intestino delgado, onde a gente pode encontrar paredes extremamente edemaciadas, hiperêmicas, hemorrágicas. E na segunda, a gente pode encontrar a diarreia com bastante muco e também sangue. A Braxpira é o agente causador da disenteria suína, que é uma infecção iniciada pela ingestão do agente por via oral a partir de água, ração ou ambientes contaminados com fezes. Uma vez atingido o intestino grosso, a Braxpira tem quimiotaxia pelo muco, ou seja, são atraídas pelo muco que se encontra aderido aos enterócitos e no interior das criptas da mucosa intestinal. Essa quimiotaxia pelo muco é um dos principais mecanismos de patogenicidade das Braxpiras, pois permite que as espiroquetas penetrem pela camada protetora de muco e atinjam o enterócito subjacente. Além disso, o muco também favorece a nutrição, colonização e motilidade do agente. A Braxpira utiliza o muco para se associar ao epitélio intestinal e penetrar no enterócito. A espiroqueta é capaz de invadir as criptas da mucosa do intestino grosso, nas quais se multiplica, induz a produção de muco e libera hemolisinas e lipooligosacarídeos. A toxicidade dessa substância causa abertura das junções celulares e afeta a coesão das células, causando descamação dos enterócitos e exposição da camada própria, permitindo a invasão da submucosa por espiroquetas e agentes secundários. Tanto perda de microvilosidades causada pela Braxpira, quanto as lesões provocadas no epitélio do cólon ocasionam perda de função dos enterócitos e esgotamento da capacidade absortiva do intestino grosso, resultando em diarreia por má absorção. O Streptococcus suis é o agente causador da meningite streptocócica. Porém, a sua patogenia ainda não está completamente esclarecida. Existem algumas hipóteses, mas ainda serão necessários mais estudos para o entendimento completo desse mecanismo. O Streptococcus suis é transmitido por via nasal ou oral e coloniza as tonsilas. Geralmente, aceita-se que este seja o local de maior replicação. Alguns animais serão apenas portadores assintomáticos e nunca desenvolverão a doença, enquanto outros, mais cedo ou mais tarde, irão desenvolver bacteremia, algumas vezes septicemia e, finalmente, meningite. Neste caso, a bactéria deve circular pelo organismo através da corrente circulatória e então chegar no sistema nervoso central. A primeira teoria desenvolvida seria de que células mononucleares poderiam fagocitar a bactéria e carreá-la para o sistema nervoso central, articulações e cavidades serosas. Mas, de acordo com estudos recentes, observou-se que amostras de alta virulência resistem à fagocitose e possuem alta capacidade de aderência às células. Além disso, observou-se que o agente não possui a capacidade de lesar as células que compõem a barreira hematoencefálica. Então, tem sido sugerido que o Streptococcus suis possa invadir o sistema nervoso central através da invasão da junção intercelulares da barreira hematoencefálica. Por ocorrer aderência a este tipo de célula, mas a bactéria não causa lesão. Outra hipótese seria que, após a aderência às células da barreira hematoencefálica, as bactérias possam secretar fatores tóxicos, os quais afetariam as células endoteliais. Estes fatores poderiam aumentar a permeabilidade da barreira, o que poderia acarretar em um edema cerebral, aumento da pressão intracraniana e bloqueio do fluxo sanguíneo, característicos da meningite. Um dos mecanismos poderia ser a estimulação da liberação de citoquinas, que acarretariam essas mudanças. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a micoplasma. Ela é responsável por causar a pneumonia enzooótica. E nela, o suíno é o único hospedeiro.
portanto, ele é a fonte mais importante de infecção. A transmissão ocorre por contato direto das secreções eliminadas durante a tosse. Nela, a porca transmite a doença diretamente para os leitõezinhos logo após o nascimento, e esses leitões transmitem a doença no reagrupamento. Pode ser transmitida por utensílios que estão infectados também. A infecção, ela ocorre por via respiratória e o período de incubação varia muito, podendo ser de 1 dia a 10 meses, com mais ou menos uma média de 5 semanas. O agente infecta as células epiteliais da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos, localizando-se entre os cílios. Como consequência, ocorre a destruição dos cílios, redução da eficiência do sistema mucociliar e diminuição da resistência imunológica, causando imunossupressão. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre a Lawsonia. Ela é responsável por causar o complexo de enteropatia proliferativa. Como é que ocorre a patogenia? A infecção ocorre por via oral, podendo haver multiplicação do agente na cavidade oral. Chega até a porção final do intestino delgado, penetra no citoplasma das células epiteliais, onde ela se multiplica. A célula ela pode sobreviver e eventualmente se romper, liberando as bactérias no conteúdo do intestino delgado, as quais podem infectar outras células ou ser eliminadas com as fezes. Esse evento induz uma reação inflamatória seguida da proliferação das células epiteliais imaturas dessa região. Experimentalmente, parece haver um sinergismo entre as outras bactérias intestinais, principalmente com a Escherichia coli e a Bacteroides vulgatus. A alteração da mucosa pode regredir, tornar-se necrótica ou continuar proliferando, dando uma origem à adenomatose benigna. Eu vou falar sobre a patogenia da salmonela. Então, acontece a infecção. Esse animal, cai a resistência desse animal. Com a queda da resistência, resulta uma rápida multiplicação no intestino delgado e invade a mucosa intestinal. Invade principalmente a parte do ilho. Então, o que acontece nisso? Quando o animal ele já fica mais suscetível, a resistência dele cai, ele fica mais deprimido. O que acontece? A maior invasão, e aí multiplica muito na mucosa, e esse animal fica mais debilitado ainda. Como invadiu o intestino delgado, multiplicou lá dentro, deixou esse animal pior, acontece a diarreia. Acontecendo a diarreia, consequentemente, acontece a má absorção e um aumento na permeabilidade intestinal, provocado por uma mucosa intestinal necrosada, inflamada. Então, tudo isso deixa o animal bem abatido, porque deixa esse animal tendo diarreia, e aí isso causa várias coisas, como a desidratação, e aí esse animal fica mais suscetível às outras doenças também. E o principal é a Salmonella cholerazuis, que ela é a mais invasiva, é a mais frequente. As lesões que aconteceram e sintomas causam uma sepsemia e consequentemente, uma endotoxemia. No início do processo, a gente consegue ver muita secreção, uma hipersecreção, por causa da atividade da enzima adenilciclase. Aqui eu vou mostrar algumas imagens de necrópsias com lesões causadas pela salmonelose. Na primeira, a gente pode ver a forma aguda dela, que acontece a gastroenterite hemorrágica.
Já na segunda, a gente consegue ver uma lesão crônica, com áreas de tecido necrosado e fibrinoso. Lesões que são causadas, mais algumas lesões que são causadas. Aqui a gente consegue ver um baço aumentado e uma bexiga, e rim também, na bexiga e no rim também acomete. Que na bexiga causa hemorragias